O século XX foi um tempo de muitas disputas. A última delas foi a Guerra Fria, quando um muro de concreto separou ao meio a capital da Alemanha, mantendo famílias por décadas afastadas pelo Muro de Berlim. Ali também estava expressa uma divisão ainda mais ampla, que envolveu o mundo inteiro em um embate ideológico entre dois polos de poder. De um lado estava o capitalismo, com a economia de mercado e a democracia liberal. Do outro lado, o socialismo, com a economia planificada e a ditadura do proletariado. Neste início dos anos 20 do século XXI, vamos propor uma reflexão. Até que ponto ainda faz sentido pensar o mundo, a economia e a política do nosso tempo baseados em conceitos que marcaram aquele ciclo que já se encerrou? Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e este é o tema do Livres Notícia desta terça-feira, 7 de janeiro de 2020. Como você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 8 da manhã, nós trazemos para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Início de ano é um bom momento para fazer algumas reflexões um pouco mais atemporais, um pouco mais amplas. Estamos falando ainda por cima do início de um ano que marca uma mudança na casa das dezenas do nosso calendário. Estamos vivendo o início dos anos 2020, os anos 20 do século 21. Para refletir um pouco sobre a evolução das ideias liberais e dos termos que guiam o debate de ideias no nosso tempo, nós conversamos com o economista Matheus Assaf. Matheus é mestre em Teoria Econômica pela USP e atualmente cursa o seu doutorado com uma pesquisa na área de História do Pensamento Econômico. Além disso, alguns anos atrás, no meio da década passada, Matheus também esteve ao meu lado, inclusive, como cofundador da então rede Estudantes pela Liberdade, atualmente Students for Liberty Brasil. Nós fomos colegas na primeira composição do então Conselho Executivo da entidade que veio a se tornar a principal organização liberal de estudantes do Brasil, com presença em várias regiões do mundo, inclusive. Nós recebemos a visita de Matheus na sede do Livres, em São Paulo, em dezembro do ano passado. E agora vamos conferir a conversa. Matheus, bem-vindo aqui ao Livres. Obrigado, legal visitar aqui o espaço de vocês. Achei bacana. Pô, legal. Matheus, você é um estudioso da história do pensamento econômico. Eu queria conversar contigo um pouco sobre qual a tua avaliação a respeito do debate público sobre economia e como alguns termos são usados. E eu queria começar perguntando a você, o que é capitalismo? Isso existe? Cara, eu sou meio contra o uso desse tipo de palavra em debate político. Capitalismo, e o mesmo vale para socialismo, ou qualquer um desses tipos de ideais, que são palavras que não significam absolutamente nada, né? O que é exatamente capitalismo? É Inglaterra no século XIX? É Estados Unidos em 1920? É anos 70? É hoje? Não sei, é no Brasil? Quais seriam as características? Por que é diferente falar da Inglaterra do século XIX e dos Estados Unidos na década de 20 ou do Brasil hoje? Cara, porque o mais importante é que a história importa, certo? E as pessoas esquecem um pouco isso. Então, quando você usa a palavra do tipo capitalismo, parece que é um sistema ahistórico, que sempre foi a mesma coisa, porque não é verdade. A tecnologia mudou, as regras sociais mudaram. O que significa família, o que significa relações comerciais, as possibilidades mudam, e tudo isso muda em todas as relações, patrão-empregado, né? Então não dá pra você falar de patrão-empregado no iFood da mesma forma que você fala de patrão-empregado na Inglaterra do século XIX. Totalmente diferente. Ou no engenho de cana-de-açúcar do Nordeste. Ou isso, né? Tem gente que gosta de trazer essas coisas até para, sei lá, séculos anteriores ao que você poderia até mesmo explicar de capitalismo, né? E eu digo mesmo para outros lados, socialismo também. O que é socialismo? É União Soviética? É Venezuela? É Cuba? Não sei. Então o que vale mais a pena é esquecer rótulos e focar na realidade, dados e coisas mais concretas, porque senão fica só uma briguinha boba. Fica o pessoal que é contra o capitalismo defendendo o capitalismo animal,
O pessoal que é a favor do capitalismo discutindo que o capitalismo é bom e nunca ninguém vai chegar num consenso. E no fim das contas, mesmo hoje, a depender dos países, os sistemas econômicos são muito diferentes, né? Não dá para dizer que o modelo da China é igual a, sei lá, o modelo da Estônia ou o modelo do Brasil, né? Exatamente, acho que a China é um excelente exemplo disso. O que é a China? Ela é capitalista, ela é comunista, ela é socialista? Às vezes parece que é quando interessa, né? Então, assim, quando a China tá usando muito autoritarismo, não sei o que, o cara que é de esquerda vai ficar meio, não, isso aí é porque virou mais capitalista. Ou então, se estiver crescendo, ele vai falar, não, é porque ainda tem a origem socialista. Porque é impossível, não tem como você dizer, não tem como você usar Marx, escrever no século XIX, para entender diretamente China em 1995. Né? Ele nasceu um século antes, é difícil você forçar o cara a entender uma coisa tanto tempo depois. Agora, quando você diz isso, que não dá para usar Marx hoje, como é que a gente deve interpretar isso? Isso quer dizer algo como a gente não deve esquecer os autores do passado, sei lá, a gente não deve pensar em Adam Smith ou Stuart Mill. Qual é o papel de pensadores históricos para a gente pensar? Qual é a importância disso? Você mesmo falou que a história importa, né? Então, se a gente não deve se apegar a autores do passado, qual é o papel deles? Cara, a minha visão pessoal é que a história ela é muito legal pelo seguinte, ela serve como multiversos, assim, são mundos que já existiram, pensadores que já pensaram o seu momento. E você pode aprender muito com eles, enxergando eles no contexto histórico deles. Então você pode ler Adam Smith e entender como que as coisas que ele via funcionavam para o mundo do século XVIII na Escócia. Você pode ler Marx e entender como as coisas que ele escrevia faziam sentido para a Inglaterra no século XIX. E, usando erros e acertos do passado talvez, né, assim, enfim, você pode tentar pensar como você se posiciona como intelectual no mundo de hoje, com os problemas de hoje, as condições de hoje, usando alguma inspiração nos autores do passado. Então a importância é dentro de cada contexto para que a gente possa pensar... Como historiador do pensamento econômico, eu não gosto muito que você pegue um clássico e leia ele como se tivesse sido escrito em 2019, porque senão não seria história do pensamento econômico, não teria história, certo? Então história significa, o cara chegou no século XVIII? É século XVIII, lembre disso. Muito legal. Durante o século XX, com, enfim, contexto de Guerra Fria, acabou entrando muito no vocabulário da política os defensores do capitalismo ou aqueles que atacam o capitalismo. E isso se incorporou um pouco na narrativa e na retórica liberal, né? Milton Friedman escreveu um livro, Capitalismo e Liberdade. Qual é a avaliação que tu faz disso? Isso foi válido naquele momento? E, enfim, como é que a gente devia... sei lá, passar para um novo capítulo dessa retórica? Cara, se foi válido ou não, é difícil eu conseguir julgar o que o Friedman e os colegas dele decidiram no calor do momento da Guerra Fria, até porque eles não sabiam o que vinham depois. Mas o problema para mim é você reproduzir de forma não crítica esse próprio disputa retórica de 1960 num mundo que não é mais o mesmo, não existe mais Guerra Fria, não existe mais União Soviética. Os conflitos são outros, as disputas são outras, as questões são outras. E nesse sentido as pessoas às vezes incorporam discursos do passado, que não fazem mais sentido hoje, de uma forma pouco crítica e cria um debate público vazio, em que fica todo mundo discutindo o sexo dos anjos, discutindo se o capitalismo é bom ou ruim. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. E como é que você, trazendo agora mais para o contexto brasileiro, como é que você acha que a gente poderia interpretar as grandes disputas sobre como a economia brasileira deve se organizar? Quem seriam autores importantes para a gente entender os paradigmas econômicos hoje? Sei lá, é a nova matriz econômica da Dilma contra... O que é que seria o outro modelo? Sei lá, um tripé macroeconômico. Cara, eu não vou sugerir uma lista de nomes canônicos para entender o mundo de hoje, não. O que eu acho que é importante é ler as pessoas que estão escrevendo hoje, notícias, saber ficar atenado nos dados, problemas concretos, o que está dando problema hoje mesmo, e ler todo mundo de forma crítica. Seja se você concorda com o cara antes ou se você não concorda com o cara antes. Você lê
e tenta você mesmo na sua leitura mostrar porque o cara tá errado, não porque o cara tá certo. Então você começa a tentar achar porque o cara tá certo, você tá no caminho errado. Você tem que ler e falar, acho que tá errado por causa disso, por causa daquilo, e no final, se você não conseguir rebater o cara, talvez ele te convença. Boa. É isso. Conjecturas e refutações, basicamente. Perfeitamente. Popper tem seu valor ainda. Muito bom. Matheus, obrigado por essa conversa. Esse foi o Livros Notícia desta terça-feira, 7 de janeiro de 2020. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. 2020 vem muita novidade aqui no canal. Como você sabe, de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, aqui em youtube.com/livres e também nos principais agregadores de podcast, ao alcance do seu celular, nós trazemos para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.